Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, 22 de junho, terça-feira, separei algumas notícias para trazer aqui no Notícias do Mundo de Segurança da Informação. E eu começo pelos destaques. Setor de óleo e gás recebe ameaças do DarkSide. Serviços bancários e financeiros serão responsáveis por quase 62% dos 16 bilhões de dólares gastos com identidade digital até 2026. Pesquisa aponta falhas que abrem brechas para ransomware nas empresas e órgãos de proteção de dados da Europa querem banir reconhecimento facial. E eu começo com essa notícia relacionada ao setor de óleo e gás que receberam ameaças do grupo DarkSide. Na verdade, ao ler a matéria, a mim parece uma tentativa de golpe para aquelas empresas que sofreram golpes e que vieram a público, né, esses golpes. Então, a matéria diz que diversas organizações nos setores de petróleo, gás e alimentos receberam e-mails ameaçadores de cybercriminosos que supostamente são os operadores do ransomware DarkSide. De acordo com pesquisadores da Trend Micro, que analisaram as mensagens, os criminosos estão usando o nome do ransomware DarkSide para lançar uma campanha de intimidação. Em e-mails, eles avisam as vítimas de que o grupo conseguiu comprometer sua rede corporativa e roubou informações confidenciais. Os dados roubados deverão ser publicados a menos que a empresa pague um resgate de 100 bitcoins, algo em torno de 3,8 milhões de dólares. O DarkSide geralmente fornece provas de que houve roubo de dados confidenciais, porém, em um dos ataques mais recentes eles não forneceram provas. Os organizadores da atual campanha também cometeram o erro de mencionar em e-mails supostos ataques DarkSides anteriores, que recentemente se tornaram populares nas manchetes da mídia. Assim, as mensagens indicam o ataque ao maior produtor mundial de carnes, a JBS, só que esse incidente foi oficialmente associado ao grupo Revil e não ao DarkSide. Conforme observado por especialistas, os operadores do DarkSide geralmente exigem de 200 mil dólares a 2 milhões de dólares e não os quase 4 milhões como acontece na campanha investigada. A campanha enviou e-mails para empresas no Japão, Argentina, Austrália, Canadá, Índia, Estados Unidos, China, Colômbia, México, Holanda, Tailândia e Reino Unido. Então é importante ficar atento, né, pessoal? Aparentemente aqui alguém querendo se provalecer, né, de empresas que foram vítimas, né, de ataques né, noticiados publicamente, e aí estão tentando extorquir, tirar dinheiro, alegando ter informações confidenciais sem provas. Complicado. Serviços bancários e financeiros serão responsáveis por quase 62% dos 16 bilhões de dólares gastos com identidade digital até 2026. Uma das tendências motivadas pela aceleração da transformação digital é a identificação eletrônica das pessoas. Processo que tende a substituir, por exemplo, o uso de senhas. Batizado de identificação digital, o procedimento deve apresentar um salto na movimentação de negócios de 9,4 bilhões para 16,7 bilhões de dólares, segundo estudo feito pela Juniper Research, gerando uma alta de 77% alimentada pela necessidade crescente de integrar digitalmente os usuários, que se acelerou durante a pandemia. A pesquisa identificou que, enquanto a pandemia acelerou a transformação digital, muitas indústrias já estavam aumentando a digitalização, refletindo mudanças nos apetites dos clientes e oportunidades de eficiência operacional. O estudo recomenda que a integração digital contínua e o requisito mínimo no ambiente pós-pandemia, com as expectativas do usuário exigindo processos de baixo atrito e alta segurança, necessitando do uso de inteligência artificial para análises comportamentais contínuas. Uma nova pesquisa descobriu que os serviços bancários e financeiros serão responsáveis por quase 62% dos gastos com verificação de identidade digital pelas empresas até 2026. Essa importância reflete o quão crítica é a verificação digital em ajudar os bancos a atender às exigências regulatórias severas em um ambiente digital complexo. E aqui eu abro um parênteses, não só por conta de exigências regulatórias, mas também investir para que dessa forma diminua a quantidade de fraudes. Certamente, se houver uma melhoria na identificação digital, né, dos usuários,
deve haver também, com isso, uma diminuição muito grande nas fraudes. Mas continuemos aqui na notícia. O coautor da pesquisa explica: bancos exclusivamente digitais mostram que o Know Your Customer totalmente digital pode funcionar e é muito envolvente para o usuário. Portanto, há pressão para que bancos tradicionais implantem novos serviços de verificação de identidade. Gerenciar essa transição rapidamente, obter o equilíbrio certo entre conveniência e segurança do usuário, determinará o sucesso geral. A pesquisa também descobriu que o volume global de verificações de identidade excederá 92 bilhões em 2026. Hoje, em 2021, estamos falando de algo em torno de 45 bilhões. A pesquisa descobriu que, embora os serviços bancários e financeiros sejam os principais impulsionadores desse crescimento, a ampliação da verificação de identidade em áreas, incluindo remotas, a integração para operadores de rede móvel ou para jogos de azar digital, criará oportunidades significativas para os fornecedores nos próximos 5 anos. Muito interessante. A pesquisa aponta falhas que abrem brechas para ransomware nas empresas. Uma pesquisa independente divulgada pela Arcserve, provedor de dados e proteção contra ransomware, abordando as atitudes dos tomadores de TI em relação à proteção de dados, identificou fraquezas nas estratégias de ransomware de muitas organizações que podem dificultar sua capacidade de se recuperar quando da ocorrência de um ataque. Entre as falhas identificadas estão a falta de engajamento de liderança em estratégia de recuperação de dados, medidas fracas de proteção de dados em toda a empresa, planos de recuperação de dados incompletos e ausência de teste de recuperação de dados. Vamos a alguns dos números. Por exemplo, a análise do levantamento apontou a necessidade de maior envolvimento dos líderes empresariais na avaliação da capacidade de recuperação dos dados. Apenas 8% dos entrevistados disseram que o seu CEO emprega métricas para garantir um plano robusto de recuperação de dados. 58% dos CEOs buscam apenas garantias básicas de que um plano de recuperação de dados está em vigor, mas não solicitam detalhes. Aprimoramento das tecnologias de recuperação de dados. Mais de 1/3 dos entrevistados relatou uma paralisação de dados nos últimos 12 meses, sendo que mais da metade não conseguiu recuperar todos os seus dados. Planos abrangentes de recuperação de dados. 27% dos entrevistados relataram que as filiais e escritórios remotos não estão incluídos nos planos de recuperação de dados. Comprovação da eficiência dos planos de recuperação. 23% dos entrevistados não testam planos de recuperação de dados. Para alterar esse cenário, que acaba por facilitar a ação de criminosos, a prevenção é fundamental, com sistemas e os dados críticos sendo protegidos pela tecnologia de backup imutável, uma vez que as informações sensíveis não podem ser substituídas ou excluídas na ocorrência de um ataque de ransomware. E após a ocorrência de um ataque, é fundamental que o sistema volte o mais rapidamente possível à operação. Para isso, as empresas precisam ter um plano de recuperação bem definido, rápido e orquestrado, que inclua os dados não apenas no data center, mas também em toda a infraestrutura. A capacidade de restaurar dados do ponto de recuperação conhecido que não foi impactado permite que uma organização retorne às operações normais em minutos, sem ter que negociar com criminosos ou perder seus dados. Esse é um tema muito importante, né, pessoal, que a gente vem discutindo aqui muitas vezes no Notícias ou em outras matérias e quadros, né? Os ataques estão cada vez mais frequentes e nitidamente as empresas não estão preparadas para responder esses ataques. Eu acredito que essa matéria dê alguns insights muito interessantes e que se as empresas se atentarem principalmente para esses pontos, elas terão melhor e maior capacidade de resposta a esse tipo de incidente. Então, no final até eu repasso novamente esses pontos. Tá? Órgãos de proteção de dados da Europa querem banir reconhecimento facial. 2 dos principais órgãos de proteção à privacidade da União Europeia divulgaram ontem, dia 26 de junho, um manifesto conjunto no qual defendem o banimento de tecnologias de reconhecimento facial em espaços públicos. O posicionamento é uma resposta ao projeto de regras da União Europeia que permitiria o uso da tecnologia na segurança pública. O Comitê Europeu de Proteção de Dados e a Autoridade Europeia de Proteção de Dados consideram que o risco de utilização das tecnologias de reconhecimento biométrico é demasiado elevado e representa na prática o fim da privacidade.
Segundo eles, aplicativos como o reconhecimento facial ao vivo interferem com os direitos e liberdades fundamentais a tal ponto que podem questionar a essência desses direitos e liberdades. Isso exige uma aplicação imediata da abordagem de precaução. A Comissão Europeia propôs um regulamento que colocaria salvaguardas estritas sobre o uso de inteligência artificial. A proposta classifica os sistemas de identificação biométrica remota em tempo real, incluindo sistemas de reconhecimento facial, como de alto risco, mas não proíbe o uso. Bom, e como principais pontos de atenção, eu reforço a matéria que relaciona os tópicos para a recuperação, para a resposta aos incidentes de ransomware. Uma adequada estratégia de recuperação de dados pode ser vital para os negócios. Por isso é muito importante se atentar para as quatro maiores necessidades abordadas na matéria. São elas: maior envolvimento dos líderes empresariais na avaliação da capacidade de recuperação de dados, e aqui eu faço um parênteses, não só na avaliação de capacidade da recuperação, mas também na definição dos parâmetros de apetite de riscos, seja do tempo de retorno, da situação de normalidade, para que se crie uma estratégia que vá ao encontro disso, como também o ponto de recuperação dos dados, ou seja, qual é o apetite de perda relacionados a dados numa estratégia de restore. Então, esses parâmetros são muito importantes e, obviamente, eles devem vir do negócio, de uma decisão de apetite de riscos do negócio. Segundo lugar, aprimoramento das tecnologias de recuperação de dados. É muito importante, porque se isso não for adequado, corre-se o risco dos backups também serem comprometidos. E se a gente não tiver tecnologias muito bem configuradas, muito bem protegidas, é bem provável que não se consiga se restabelecer a situação de normalidade numa eventual necessidade. Planos abrangentes de recuperação de dados e, por último, comprovação da eficiência dos planos de recuperação. É preciso que se passe por testes, que se meçam esses testes, tanto na capacidade de execução, quanto na resposta das tecnologias envolvidas, enfim, para se ter certeza que se atinge os parâmetros definidos pelo negócio e para se ter certeza também que as ações estão muito bem mapeadas, são de conhecimento e os dados são passíveis de serem recuperados. Acho que essa prática de testes com certeza leva à perfeição, leva aos melhores resultados e num eventual incidente, numa necessidade maior, a empresa está preparada para responder adequadamente. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero que você tenha gostado e se gostou, curta, compartilhe esse post com outras pessoas para que a gente possa fazer a diferença trazendo ainda mais cultura de segurança da informação. E se você tem alguma dúvida ou ainda alguma crítica, alguma sugestão, fique muito à vontade para fazer comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Eu faço questão de aprimorar cada vez mais os conteúdos que eu trago para que eles possam trazer valor a todos. Combinado? Hoje é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.